Fala galera, tudo bem? Estamos aqui começando mais um Empreendendo no Reino. Estamos muito felizes de estar com você. Eu sou o Gabriel Teixeira. Eu sou o André Mello e hoje nós estamos aqui com o Paulo Maitá. O Paulo, ele é o fundador da Bluefields, que é uma aceleradora de startups muito relevante no cenário nacional aí, e para nós é uma honra ter você aqui, Paulo. Legal, uma honra para mim também. Obrigado por... Já tomamos um cafezinho, conversamos bastante aí. Começar bem, né? Ótima recepção. Obrigado por me receberem também. Obrigado. Já que ele gostou do café, ainda bem, né? Porque foi o Gabriel que fez o café, Ah, a que gente é tava... cafezeiro, rapaz. Legal. Paulo, a ideia do nosso papo nesse início é entender um pouco da sua trajetória. Então eu queria ouvir como foram suas primeiras experiências de trabalho até chegar ao empreendedorismo, até chegar à ideia de uma aceleradora. Bacana, foi uma trajetória tortuosa. Comecei no primeiro ano de faculdade, prestei um processo de seleção para a empresa júnior de economia. Que legal. Eu fiz economia na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Uhum. Me sinto até um pouco paranaense, porque eu fiquei 10 anos lá, foram 5 anos de faculdade, mais alguns anos em Londrina e Curitiba também. Uhum. E aí fiquei 3 anos na empresa júnior. No segundo ano fui diretor financeiro, no terceiro ano meu fui presidente. Que legal. Legal. E nesses 3 anos foram os anos que eu aprendi muito, assim, eu matava a aula para ficar trabalhando na empresa júnior, assim. Legal. Então eu aprendi muito mais na prática, eu aprendia muito mais assim do que na sala de aula, tal, porque economia é um curso que acaba sendo muito teórico. Então a gente prestava consultoria para pequenas e médias empresas. Uau. E a consultoria de empresa júnior é muito acessível financeiramente para os empresários. Então só, assim, contratam empresário júnior, aqueles empreendedores que estavam morrendo, assim, no último caso. Me salva. Me salva, pelo amor de Deus. Aí a gente ia lá, entendia a situação dele e algumas vezes acontecia de salvar o negócio e ir pra frente. Então foi uma experiência bem, bem legal. E aí, como presidente também, foi a primeira vez que eu tive uma experiência de liderança. Legal. Eu sempre fui uma pessoa extremamente introvertida, muito tímido. Então eu lembro de salas de aula, assim, de eu não levantar a mão pra... Ir embora com dúvida. Ir embora com dúvida. E aí, quando eu tava com muita dúvida, eu levantava a mão. E aí todo mundo olhava pra mim e não saía as palavras, assim, eu ficava vermelho, assim. Então, pra mim foi uma experiência muito difícil, né? Porque eram 20 pessoas ali na empresa júnior e todos muito amigos. Então, além de eu ser liderar e gerenciar pessoas, que é extremamente complexo, eram meus amigos. Nossa. Então é mais complexo ainda. É o Paulo que tá falando, tá? É o amigão, tá? Parceiro. Então foi uma experiência bem, bem desafiadora, mas que eu já vi, assim, Deus trabalhando nisso, nessa formação, desenvolvimento, né? Nunca fui um líder. Sim. E hoje eu sou meio que um líder por necessidade, né? Legal. Então eu aprendi na marra ali a fazer isso e um dos clientes me contratou, tempo integral, né? E aí que é uma fábrica de software. Lá de Londrina, eles faziam os temas embarcados para Siemens VDO, que foi adquirido pela Continental aqui em Guarulhos. Então eu vinha direto de Londrina para cá, uma vez por mês pelo menos. E era meio que o head de finanças, assim. Era o head porque era só gente de tech e eu como estudante de economia, né? Então funcionou, a empresa júnior funcionou. A empresa funcionou. Então apliquei tudo que eu aprendi na Júnior, eu apliquei lá, nessa empresa de software. Então foi o meu primeiro contato também com uma startup, né? Na época não tinha esse termo aí, acho que tá falando 2007, 2008. Então, mas era uma empresa de tecnologia. Que legal. E a gente também, na empresa júnior, ajudava empreendedores de tecnologia a montarem seus planos de negócio. Pra Pra você ter uma ideia, a gente ajudou uma empresa chamada UsoSim, que é para experiência do usuário. Sim. E nem existia esse termo UX, tá? Pelo menos a gente não falava isso, né? 2006, você tá falando? Não era um conceito, né? Não era um conceito. Não era um conceito. Então, não, vou melhorar a usabilidade dos usuários lá no app, na plataforma e tal. Eu falei, caramba, velho, esse cara tá legal. doido. Mas a gente ajudou ele a fazer lá, acabou dando certo. E aí passei quase 2 anos nessa empresa de tecnologia e experimentei o primeiro grande trauma na minha vida profissional, porque até então tava dando tudo certo, né? Que foi uma demissão Dessa empresa de tecnologia. tecnologia. Você foi... Então chegou, eles contrataram um consultor lá especializado em finanças lá, e o consultor falou, ó, o moleque aí já
fez tudo o que tinha que fazer, eu também Fazendo tava tudo com errado. uma produtividade baixa. Aham. Aí chegou um dos tossos lá e me demitiu. Isso era a véspera de Natal, olha que coincidência, agora Nossa, também que é. Né? legal. Presentão. Então eu falei, nossa, né? Que legal. Aí fui pro Natal, tudo, aí as tias perguntam, né? A família e tal. Eu falei, não, tá tudo bem. Que época Sim, sim. boa, hein, Tudo cara? bem, aconteceu nada, eu trabalho, não, tudo beleza. Tudo ótimo. E aí eu peguei seguro-desemprego lá, fiquei 3 meses procurando, não aparecia nada. Aham. Apareceu uma vaga lá pra ganhar, acho que 5 vezes menos do que eu ganhava. Você já tinha se formado ou ainda não? Não, Tá. não, tava estudando ainda. E para trabalhar com qualidade. E aí era um senhor japonês lá, e sabe aquela pessoa que metódica, aquele chefe assim, processo e tal. Não, você vai trabalhar Quase um com... pleonasmo, né? Japonês metódico. É, você vai trabalhar com qualidade. E aí, pô, mas eu não sei nada de qualidade. Não, a gente vai te dar treino aí, você vai liderar a implantação de ISO 9001 aí. Nossa, Eu falei, nossa, né? que resposta. Vamos lá, né? Aí ele me colocou era um grupo de várias empresas, me colocou numa fábrica de telha de cimento. E aí a gente conseguiu a certificação em 1 ano, então eu me especializei, fiz vários cursos. Cara, eu ia lá na areia grossa, areia fina, medir granulometria, ia visitar, cara, conheci Londrina inteiro subindo no telhado pra ver ângulo do telhado. Tudo que você imaginar de telha, assim, eu fiz. A gente Legal. conseguiu a certificação, então agora você vai para a principal empresa do grupo, que é de aros e rodas de bicicleta, que é a maior do país hoje, a Vezan. Aham. Quem anda de bike aí conhece. Da hora. E aí ele falou, a gente quer ser pioneiro em certificação em metro, ISO 9001, a primeira fábrica da América Latina que conseguiu a certificação. Isso não tinha muita coisa pronta, então a gente teve que entrar em contato com a BNT, com vários órgãos aí também para especificar os processos, implantamos em 1 ano, também conseguimos a certificação. Então se você vê lá dos aros da Vezan, tem o selinho do Emetro lá. Que da hora. Foi uma coisa que a gente conseguiu. E eu era o líder desse processo, né? Tem essa também. E aí comecei também a buscar direcionamento de Deus sobre isso. E comecei a escrever um plano mesmo. Aí terminei alguns meses um plano de 10 páginas, com autoanálise, com gráficos, legal. com um monte de coisa, Que legal, com cara. objetivos, estratégias, o que eu tenho que melhorar no meu network, o que eu tenho que melhorar no meu parte técnica, o que eu tenho que melhorar na minha parte de liderança, esse tipo de coisa. Cara, esse nível de detalhe eu tenho certeza que é fruto do japonês na tua vida. É, seu Watanabe lá mandou bem. Cara, eu tive vários japoneses ao longo da minha vida que Olha me aí. abençoaram muito, assim, Que cara. legal. Eu sou muito grato, assim, Muito bom. aos japoneses. Ó, É, já é a segunda entrevista que o pessoal fala que os japoneses abençoaram ele, né? É, mas a outra foi o Denis, né, que falou do Theo, então não... Que nem é japoneses japonês, são né? feras. E aí eu comecei a seguir esse passo a passo. Uma coisa que eu percebi, eu queria voltar para minha área de atuação. Mais finanças, economia. Sim. E aí surgiu uma proposta da Novozymes, que é a maior empresa de biotecnologia do mundo. Aham. E fui para lá. E nisso foi um milagre que eu passei nessa entrevista, porque exigia inglês fluente, não sabia quase nada de inglês, não sabia me apresentar mais ou menos. E a última fase era uma entrevista com a vice-presidente da Dinamarca, que veio para o Brasil. E na entrevista foi um absurdo, assim, ela fazia várias perguntas, eu não entendia nada, respondia yes, no, essas coisas assim, e ela começou a rir da minha cara. E aí, a última pergunta que ela fez foi a única pergunta que eu entendi, que ela perguntou assim, Paulo, como que as pessoas enxergam você no seu trabalho atual? Aí eu pensei, eu vou falar que todo mundo me ama, né? Aí eu falei, nobody loves me, né? Quer dizer, Muito tipo, bom. ninguém, né? A tradução mais ou menos seria ninguém gosta de mim, né? E ela começou a dar gargalhada na minha cara. E eu lá sério, caramba, por que ela tá rindo, né? O que eu falei de errado, né? Muito bom. E aí, cara, ela mandou embora, né? Saí da sala, falei, cara, a pior entrevista da minha vida. Uma amigona de Curitiba me buscou lá, me levou pro aeroporto, ela falou, e aí, como foi? Eu falei, nossa, sem chance, cara. Não sei como cheguei aqui nessa final, né? Devia ter uns 3, 4, 5 candidatos. E depois eu descobri que tinha o diretor do Brasil, na época também, na sala. E aí ela virou, assim que eu saí da sala, ela virou pro diretor e falou, olha, esse cara que a gente precisa. Que legal, cara. E então ela viu alguma coisa ali que nem eu, né, ingênuo total, assim. A gente precisa desse cara que ninguém gosta. Esse cara que gosta, sei lá, Alguém o cara precisa de gostar finanças, dele. esse cara bobo aí que tomou esse risco e Tá veio. vendo? E você criticando o nosso amigo Thiago, que ficou na entrevista. Um amigo nosso aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele falou, mano, vou ficar na entrevista. Aí pediram pra ele contar uma história engraçada em inglês. E ele não fala
nada de inglês. Aí ele, Absolutamente eu nada. inventei uma história lá, mas funcionou, porque todo mundo riu da história. Falei, cara, não era da história. Eu acho que não era bem Não era bem da que história. estavam rindo. E aí eles pagaram um valor muito alto pra eu treinar inglês. Ah, Então, que ó, legal. a gente vai te contratar, mas você vai precisar... Porque o meu chefe era dinamarquês. E eu tinha que... Era o único caminho. E era uma responsabilidade Américas. Então, eu ia muito para os Estados Unidos e uma grande responsabilidade era de lá. Então, eu comecei a falar com nativos todo dia. Então, saí do trabalho às 5 horas, das 5h30 às 7, 8 horas, conversação. E tiveram muitas viagens também, que ajudou bastante. Que legal, cara. E aí foi assim que eu aprendi inglês, assim. Nunca morei fora, mas foi por causa do investimento dessa empresa que eu pude aprender. Que legal. Bacana. E deixa eu te interromper com isso. A gente percebe que hoje em dia é uma obrigação. O cara tem que mandar bem no inglês. Você que está conversando, que está fomentando até o ecossistema de empreendedorismo, qual a importância que você vê para o jovem empreendedor hoje, o cara que está montando uma startup, dominar bem o inglês? É essencial, né? Quando a gente fala de inovação, tem muitos termos que a gente importa do inglês. Sim. Isso porque os americanos, assim, eles são muito pioneiros nisso, né? Sim. É muito difícil a gente começar uma coisa aqui Que ninguém que o fez americano lá. não começou lá. Então, esses termos são importados, né? Até Sim. por não ter uma tradução muito fácil. Uhum. São as buzzwords, né? Uhum. Isso prejudica muito quem trabalha com inovação em outros países, que não falam inglês, que trabalha com startups, tem muita coisa em inglês. Hoje os principais cargos, né? Até os cargos da galera verdade. startup Tudo é em tudo em inglês. UX designer, Scrum Master, Verdade. Product Head of Owner, Sales. Até que Head a of gente Sales. fez um glossário, né? Porque a galera fala, a gente não tá entendendo algumas coisas. Pois é, não, e tem na internet vários glossários por conta disso. Então dificulta muito, mas assim, é o que é, não tem como a gente fugir disso. Vamos tirar todos os termos de inovação em inglês e falar tudo em português. Não vai, não Verdade. vai funcionar. E até os artigos, né? Você vai ler um Medium, os melhores textos estão em inglês. São de alguém lá de fora, né? A própria inteligência, né, do mundo de inovação e startups, pegar TechCrunch e outras bases, né, de plataformas assim, estão todas em inglês. Verdade. Então, acho que isso já acontece há um tempo na ciência, né? Então, se você mergulhar profundamente em qualquer mundo científico, você seja matemática, física, sei lá, quântica, alguma coisa assim, você precisa dominar o inglês. Verdade. Então, com inovação e startups é a mesma coisa. Legal. Maravilha. Bom, Paulo, a gente entendeu um pouco da sua trajetória e como isso... bom, aí você dominou inglês nessa empresa que seu chefe era dinamarquês e como que você entrou no empreendedorismo e como veio a Bluefields? Boa pergunta. Eu fui contratado para ser Business Finance Partner, é outro termo em inglês. Que é basicamente ser o braço direito de vice-presidentes e diretores de produção, supply chain e outras áreas, para que eu ajudasse eles a tomarem decisões econômicas, né? E isso era o que eu fazia. E sempre fiz na empresa júnior, então comecei a evoluir na empresa, assumir novos cargos. E só que isso também meio que encheu o saco um pouquinho. Então meio que enjoei de fazer isso. Você era o cara que trazia as planilhas, os dados. Eu era o cara mais odiado da empresa, porque eu dava sugestões do ponto de vista econômico. Então eu me lembro de, em reuniões da diretoria, falou, esse aqui não tem a ver com pessoas. Não estou falando de gestão de pessoas, estou falando do ponto de vista dos números. Sim. E do ponto de vista dos números, essa decisão é o que faz mais sentido. E aí deixava a bola para quem decide. Levantava para os diretores lá. Então eram decisões bem difíceis, mas era a minha análise, né? Então eu trazia essa perspectiva. Friamente. Friamente. Eu acho que agora dá pra entender por que a mulher te contratou, né? Quando você falou que ninguém te amava, tem Tá um vendo? perfil Pode ser, ideal não pra tinha vaga. pensado nisso. Achei. Achei, né? Mas sempre me dei bem muito com as pessoas, né? Então eu sempre soube separar isso. Então eu cansei um pouco dessa área, até porque eu me considero uma pessoa criativa. E eu via que trabalhando com finanças, eu estava minando bastante a minha criatividade, porque você não consegue ser muito criativo trabalhando com os números, né? Se você tá sendo muito mais criativo com exato. os números, tem algum problema Eu aí. até fazia umas planilhas mais bonitinhas, tal, uma macro, outra no Excel, mas enfim. E aí fui convidado para atuar numa área. Fiquei 5 anos na Novozymes, metade do tempo como na parte de FP&A e metade do tempo nessa nova área, que era uma área nova na empresa de biocombustíveis. Legal. Então, para desenvolver o mercado da América Latina de biocombustíveis,
baseado em etanol de segunda geração, né? Então, os Estados Unidos produzem etanol de milho, a gente aqui produz etanol de cana e tem essa dualidade, né? Você tira do alimento para produzir combustível. O etanol de segunda geração é o etanol de biomassa. Então, com a palha, com o bagaço, é aquela coisa que você queima para gerar energia, ou várias outras usinas queimam por queimar mesmo, para assumir. Então, você produzir combustível através do que sobra, né? Então, a gente começou a desenvolver isso no Brasil e isso me despertou, talvez me redespertou, né? Essa vocação empreendedora. Que legal. Então, eu consegui me achar nessa área. Falei, caramba, velho, a gente tá desenvolvendo aqui. Eu tava empreendendo dentro da empresa, assim. Então, com mais liberdade, com mais autonomia. A gente ajudou a Raizen aqui no interior de São Paulo a levantar a primeira e segunda planta no Brasil de etanol celulósico, né? Lá em Alagoas também com a Granbio. Então, hoje o Brasil é referência em biocombustíveis, né? De etanol de segunda geração também por conta disso. E aí, nesse meio tempo, eu me converti, né, ao cristianismo na adolescência, apesar de ter nascido mais ou menos em lar cristão assim. Tive meu próprio encontro com Deus. Legal. E isso sempre afetou a minha vida de alguma forma, minha vida profissional, mas eu entendia que eram duas coisas separadas. Então, o dinheiro que eu ganhava, eu gostava de doar para missões, por exemplo, porque eu entendia que aquilo era a missão de Deus e que o meu trabalho era uma forma de abençoar as pessoas. Sim. E nesse meio tempo, eu fui descobrindo que não era só isso, né? Que eu também poderia eu ser um missionário todos os meus dias, e não só quando eu for ofertar. Então, comecei a refletir muito sobre isso, a entender melhor até o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Que legal. E começou a me dar um incômodo muito forte relacionado a isso. Fiz alguns cursos de missões, como Perspectivas. Legal, fui fazer um ano de seminário. Fiz Servo de Cristo lá, um ano só sobre missiologia, para entender quem é o Deus da missão e por que Deus é um Deus missionário e o que essa missão envolve. Será que é ficar falando de Jesus o tempo todo para as pessoas? Será que é demonstrar com ações? Será que é cuidar das pessoas? Como que eu faço parte disso? Que legal. Né? Tentando achar o seu lugar ali, né? Então eu comecei a descobrir que eu fazia parte, pequenininho, né? Mas de uma história muito grande. Então quando a gente vai conectando Gênesis e Apocalipse, a missão de Deus, cara, é uma linha, uma storyline, né? É uma linha só. Muito bom. E eu comecei a ver a vida de Daniel, a vida de Esther, como que eles contribuíam para a missão de Deus com a profissão deles. Sendo relevantes no lugar onde estavam, né? Isso. E aí comecei a estudar sobre esse assunto e as pessoas começaram a me chamar para falar sobre isso. Que legal. Completamente despreparado, né? E aí nas igrejas falar sobre Business as Mission, sobre Kingdom Business e tal. E aí as pessoas perguntam, mas qual é o exemplo de uma empresa que faz isso? Falar, tem empresa lá na Índia, tem empresa lá na China. Mas eu não quero ir para lá, eu quero fazer isso no Brasil. Como que eu faço? Aí eu ficava, cara, não tem nada aqui. E eu procurava as pessoas e realmente não achava nada aqui mais concreto. Sim. E aí fui viajar o mundo afora, fui para algumas conferências de Lausanne, me convidaram e assim por diante. Que legal. E conheci organizações de vários países, vários lugares diferentes, que estão atuando mais intencionalmente. E recentemente eu tive agora nas Filipinas no Global Workplace Forum, né, do Movimento Lausanne. Foi o primeiro ajuntamento de pessoas de negócio, assim, tinha mais de 150 países, eu acho. Quase 1000 pessoas lá. E as pessoas assim, se despertando para isso. Poxa, não é que eu vou financiar, ou terceirizar a missão para alguém. Como que eu faço isso na prática, no meu dia a dia? Como que eu vou ser sal, né, e luz todos os dias? Então essas perguntas, elas precisam ser respondidas, né? Acho que um dos objetivos de vocês no canal é justamente esse. E aí algo foi me incomodando e aí na época eu fiz um plano de transição de carreira, né? Eu rasguei aquele plano de carreira que eu tinha feito, porque eu entendi que estava no caminho. Mas eu entendi que eu baseei aquele plano no que eu achava e Deus veio e mudou. Muito bom. Então eu falei, Deus, é tudo teu. E eu meio que comecei a idolatrar aquele plano, assim, numa época, porque eu revisava ele, anotava as revisões, o que eu mudei, por quê, e tal, não sei o quê. Então eu tava, tipo, bem focado. E aí eu entendi que Deus pode surpreender a gente, né? Sim. Então a gente tem que estar aberto a essas... Eu brinco que Deus tem seus próprios KPIs, cara. Os próprios KPIs, é verdade. Às vezes a gente não sabe quais são, né? Exatamente. É verdade. E aí eu reinventei, né? Então eu fiz essa transição.
Saí da Novozymes em 2015, mais ou menos nessa época de dezembro. E em janeiro comecei a Bluefields, né? Já tinha um plano de negócio pronto, que mudou tudo, né? Que legal. E a gente começou a Bluefields, éramos em mais de 10 pessoas. Que essa galera que eu ia nas igrejas falar, não, vamos fazer alguma coisa, então vamos, tá, empolgação. E aí a gente começou, nossa ideia era levantar um fundo para investir em startups e acelerar, né? O modelo tradicional do Vale do Silício de aceleradoras. E aí a gente descobriu que esse modelo não dava certo no Brasil. Sim. Tentando ele, né? Quando você foi nessa última convenção, tinham mais brasileiros lá? Tinha uma delegação das maiores, tinha mais de legal, 40, legal, cara. cerca de 40 brasileiros. Uau. Tinha desde professores de universidades professores bem conceituados, tinham empresários, galera que trabalha com investimento, Que legal, então cara. bastante gente assim, bem cientistas. Então espaço tem, né? Lausanne Espaço tem. também tem uma relevância assim absurda no mundo, né, cara? Tem, começou em 74, né? E o foco deles sempre foi juntar pastores e líderes, né? E missionários. Se eu não me engano, o Billy Graham é um dos Billy Graham, fundadores, John né? Stott, Cara, os fundadores. Então aí do ano passado para cá eles começaram esse movimento também de 99% da igreja, né? Que legal. Porque a questão toda de Lausanne foi eles até escreveram uma carta pedindo desculpa, uma carta dos 1% para os 99%. Falando assim, a gente achava que vocês existiam para financiar o nosso ministério, mas na verdade a gente existe para ajudar vocês no ministério de vocês. Uau. Então, genial esses isso. ajuntamentos sempre foram do quê? Dos 1%. Que são os 1% ou menos, né? De cristãos que vão ser pastores, que vão estudar teologia, que vão missionários tradicionais, né, no campo e tal. E os 99% não fazem parte da missão. Nossa, é verdade. Muito bom. Incrível isso. Então cara. foi o primeiro ajuntamento global aí dos 99%. Cara, Representando, né? Eu Muito acho mais que de gente que não algum foi. modo a gente tinha que compartilhar essa carta com essa galera. Eu fiquei super Vamos deixar o interessado. link aí, Vamos- tem a carta. A gente vai atrás, a gente vai A atrás. gente deixa o link, o Paulo compartilha com a gente certeza. pra você ler isso também. Vai ser certeza que vai abençoar a sua vida. E aí foi como começou a Bluefields, né? Nem tinha nome ainda, a gente sabia que queria ser uma aceleradora, e queria trabalhar com startups, inovação, e que queria sinalizar o reino fazendo isso. Que legal. Mas não sabia direito como. Ótimo. Hoje a Bluefields ela acelera negócios somente de empreendedores cristãos ou não? Não. Como a gente é bem transparente nos nossos valores, e a gente tem, durante as acelerações que a gente faz, um framework que a gente chama de Kingdom Business Framework, então a gente é bem transparente nisso. No começo, só vinha empreendedores cristãos. Mas recentemente, de 1 ano e meio para cá, começou a ver mais empreendedores não cristãos do que cristãos e também interessados por esse framework. Então, o que a Bíblia fala de como que eu devo gerenciar o meu negócio, Incrível, cara. de como que eu devo gerenciar pessoas, esse tipo de coisa. As pessoas às vezes procuram a referência cristã em busca de princípios, né? Busca de princípios. E nessa busca elas acabam Exato. conhecendo todo o evangelho que é a fonte desse princípio. Nossa, que desse demais, princípio. cara. Vocês acharam dentro do propósito que Deus juntou vocês e entenderam que a empresa de vocês, além de impulsionar cristãos ou de levar, vocês levam a palavra também de alguma forma, evangelizam usando a corporação de vocês. Acontece de tudo, assim. A gente saiu de um planejamento estratégico agora, de uma imersão, te alugou uma casa do Airbnb, ficou todo mundo da Bluefields lá, Legal. 9, 10 pessoas, 4 dias imersos, porque em 2016 a gente fez o planejamento estratégico para 17, 18 e 19, que venceu agora. Então agora a gente fez o planejamento estratégico de 2022. Legal. E uma das coisas que apareceu foi isso, da gente catalogar esses KPIs que aparecem e a gente não tava no radar. Então, que são histórias, basicamente, né? Então tem história, sei lá, de filho de pastor que estava distante da igreja e aí, por causa do Kingdom Business, restabeleceu Nossa, que com legal. a comunidade. Meu Deus. Teve caras ateus que chegaram e falaram, cara, eu não acredito em Jesus, mas eu adorei experimentar Jesus através de vocês e quero seguir a liderança de Jesus daqui pra frente. Olha isso. Mesmo acreditando em Deus. Bom demais. Incrível, cara. Tem histórias assim de casamentos que foram restaurados. Teve uma história recente aí a gente trabalha a questão de família, né? O princípio que a gente aprendeu é família forte, empresa forte. Né? Muito bom. Que legal. E aí a gente aprendeu, aí teve a história do empreendedor que a gente estimula eles a fazerem algumas ações com os cônjuges.
E aí ele deu depoimento, falou, cara, minha esposa falou assim pra mim, pô, você precisou fazer aceleração? Tava 10 anos te falando isso aí. E agora eles revisaram, né, todo o propósito de vida deles e restabeleceu, assim, o casamento de uma forma bem, Nossa, bem incrível. legal. E às vezes são coisas simples que a gente pode incentivar as pessoas a fazerem e dar resultados, um impacto bem, bem grande, né? Nosso último entrevistado, ele falou algo muito parecido com isso. Ele também seguindo os princípios do reino e numa mentoria, uma mulher que ela se abria para entender sobre religiões e ela estava estudando muito sobre essas religiões asiáticas e tal, e para ela Jesus tinha sido um grande mestre, sabe? Aí ela deu depoimento. Olha, o modo que vocês vivem Jesus me sinalizou que ele é mais do que só um grande mestre. E eu quero Uau. conhecer mais. Cara, isso é incrível. Isso é legal. Eu acho que mesmo se isso não acontecer, tem uma coisa que a gente chama de capital espiritual. Né? Você pega as principais economias, isso teoria baseada em teoria Legal. econômica, né? As principais nações mais envolvidas foram baseadas em princípios judaico-cristãos, né? Sim. Então, mesmo países que hoje são predominantemente pós-cristãos ou ateus, como a Suécia, você tem vários valores e princípios presentes ali esses fundamentos fazem com que as pessoas tenham mais confiança umas nas outras. Se você for um trabalhador sueco, você pode ligar pro seu patrão e falar assim, ó, tô doente, vou ficar as próximas 2 semanas em casa. Não, tudo bem. Ele acredita em você e deixa você. Se você ficar acima de 15 dias, aí você tem que ir no atestado, né? Aqui no Brasil, não. No Brasil, se tivesse uma lei como essa, ninguém ia trabalhar nunca, né? Verdade. O pessoal falsifica atestado, então quer dizer, é uma corrupção, não é governamental, do povo brasileiro, Sim, né? é verdade. É só um reflexo, né? É, só um reflexo. E então, o que direciona, como que a gente chega nessa confiança? São princípios, né? É uma boa moral. Então, o cara pode não acreditar em Deus como a gente acredita. Mas se ele segue os princípios e bons valores do reino, a gente vai ter uma economia melhor. Sim, Né? com certeza. Então, esse impacto também é social. Né? Uau. Não é só Verdade. espiritual. A gente teve uma conversa esses dias até com um professor do nosso curso. E lógico que a gente não quer polemizar nada, mas ele estava falando exatamente sobre isso, que às vezes o pessoal critica capitalismo, países capitalistas, ok? Mas foram os países capitalistas que, por causa do capital, do dinheiro, conseguiram enviar missionários para centenas de países, assim, né? Quando a gente faz a É uma conta, ferramenta, né? a questão do lucro demonizado, né? A gente vive muito nisso. Isso é uma heresia, né? Sim. Porque na Bíblia, várias passagens, várias pessoas têm lucro ali, tá tudo bem. A questão é como você usa esse lucro, né? Exato. Que é o desafiador, mas pode ser muito bom. Se você vê de onde vem o dinheiro das missões, vem das igrejas que doam. Sim. Como que as igrejas captam esse dinheiro? Sim. Dos dízimos e ofertas das pessoas. Essas pessoas captam esse dinheiro da onde? Do salário que elas ganham nas empresas. Exato. Essas empresas, elas ganham dinheiro da onde? Em cima do lucro que elas têm sobre o produto ou serviço e que tudo vai pro empreendedor. Sim. Porque teve um empreendedor lá atrás que se Exato. arriscou e começou aquela empresa. Cara, e eu tava conversando com um amigo esses dias, ele falou, para pensar, a única fonte geradora de riqueza da sociedade é a empresa. Isso. Porque assim, o governo vive de impostos. Impostos que quem paga? O cidadão e as empresas. E o cidadão paga como? Do dinheiro que vem da empresa. A única fonte geradora de recursos é a empresa. Verdade. Por isso que a gente tem uma admiração muito grande pelos empreendedores. Né? Porque são pessoas ali que tomam um risco para que isso aconteça um dia. Um dos valores da Bluefields lá é fé que transforma. Que legal. Não só a fé que a gente tem, mas também a fé de você, por própria definição, né? Você acreditar em coisas que não se vê. Sim. O empreendedor, quando ele começa um novo negócio, ele está acreditando em coisas que ele não vê. Verdade. Eu vou produzir esse produto que ele não viu ainda, mas está na cabeça dele, ou esse serviço, vai ter esse tipo de cliente, ele vai fazendo as coisas acreditando que vai dar certo. Isso aqui é o risco. Pode. Legal. Isso é o que Hebreus chama de fé. Né? Exato. Que pode dar tudo errado, né? Sim. incrível. E essa questão de dar tudo errado também, se a gente estiver em paz e for propósito de Deus, tudo bem.
Sim, né? verdade. Cara, ótimo. Quando a gente fala de Kingdom Business e Business as Mission, a gente tem sempre ressalvar isso que eu acho importante, né? A gente não pode ter uma visão triunfalista das coisas. Sim, Não, isso se é você uma tecla seguir- que a gente bate muito, né? eu A gente sempre- fala, a gente quer contar histórias de gente que Deus falou e deu errado, sabe assim? Pois Não é. porque Deus fez dar errado, É. mas porque não era ali. Não era ali. Beleza, eu Tanta levantei coisa na- aqui... Tanta coisa na Bíblia que deu errado, mas foi pra glória de Deus. Então, Exato. né? Não tem como... Exatamente. E eu acho que você Deu deve... errado numa percepção humana Sim, da coisa. Exato, mas- como Deus tem seus Não, próprios KPIs. KPIs, Agora, eu queria de fato ouvir sobre isso, cara, porque um dos conselhos que a gente recebeu com algumas pessoas que a gente conversou sobre esse projeto do Empreendendo no Reino foi o seguinte: cara, conte a história de pessoas que não deu certo. Porque a gente aprende muito, e eu tenho essa percepção, não sei se você concorda, com a nossa educação cristã e nossa educação religiosa mesmo, e a palavra é religião mesmo, nós somos educados a ter medo do erro. E enquanto o empreendedorismo, ele diz, cara, erra logo porque você vai errar mesmo e erra logo para você aprender como acerta. Você vê essa dualidade de pessoas menos suscetíveis ao erro, de repente, por conta de uma formação de crenças religiosas? Eu acho que não. Eu acho que isso é uma coisa bastante cultural. Aham. E é uma coisa que eu tenho estudado muito, a inteligência cultural. Legal. Acho que é a inteligência mais hardcore que tem. Assim. Eu acho que a questão do fail fast é algo bem americano. Sim. O americano, culturalmente, ele tende a ter um skill de planejamento absurdo. Assim. Então, quando o filho nasce, está na gestação, antes de nascer, os pais já estão salvando dinheiro para a educação Sim. superior do filho, né? Depois de 18 anos. Verdade. Quando o filho faz 15 anos, os pais já planejaram anos antes, dar uma carteira de ações para ele gerenciar e Sim, aprender na verdade. prática como faz isso. Então, tem o plano de negócio, né, o business plan, veio dos Estados Unidos. Então, na empresa Júnior, a gente ajudava os empreendedores a formularem plano de negócio. Sim. Então, ficava 3 a 6 meses fazendo plano de negócio e depois ele ia descobrir que a empresa dele deu errado. Né? Porque não era assim que... Sim, exato. Hoje a gente tem outros métodos. Sim. Mas o americano ele tende a planejar mais. O brasileiro não. O brasileiro é o oposto. O brasileiro não planeja nada. Verdade. O brasileiro já fail fast desde 1500. Então, o brasileiro, acho que culturalmente é um povo que dá mais a cara, que arrisca mais, Sim. que se por oportunidade ou por necessidade, a Mais pessoa... enérgico, né? Do que... claro que tem as pessoas que não, mas no geral, Sim, eu acho que a nossa cultura é mais, Verdade, com certeza. a mais propensa a assumir risco. Legal. Outras culturas, por exemplo, cultura asiática, acredito que seja mais conservadora a risco. Então, acho que muda muito nessa perspectiva. E eu acho que, quando a gente olha para a Bíblia e a educação religiosa que você estava falando, eu acho que cada um tem sua vocação, né? Então, tem pessoas que são chamadas para trabalhar numa empresa e vão ficar naquela empresa pro resto da vida. Sim. E se sente bem, se sente cumprindo o propósito de Deus lá, entende o propósito de Deus lá. Tem pessoas que não, que vão ver mais uma vida louca, empreendedora. Sim, Vai pra cima. Né? Eu acho que cada um tem um papel muito importante. Né? Eu sou apaixonado por empreendedores, assim, por empreendedorismo de forma geral, mas também não pode transformar isso em coisas que são os heróis e os vilões, ou os... Sim, sim. Isso é certo, isso é errado. Né? Então cada um tem um desafio específico e um propósito. Né? Não, eu concordo em gênero, número e grau. O meu ponto é que a gente percebe, por exemplo, o ecossistema de Israel, de empreendedorismo. Os caras falam que quando foi o shift, quando passou a ter mais empreendedores de segunda viagem do que de primeira viagem. Eu me refiro a muitas vezes esse lance glamorizado que, pô, antes dos 30 eu tenho que ser o Mark Zuckerberg e tem que estar certo minha primeira iniciativa e, cara, não é assim no dia a dia do empreendedorismo. Não, já foi comprovado, né, que os principais empreendedores das principais startups, o Mark Zuckerberg é uma exceção, são pessoas que já estão na sua segunda, terceira tentativa, acima dos seus 30 anos, 40 anos, então pega os empreendedores os principais startups que estão aí, são empreendedores com a maior maturidade, né? Tem exceções, os caras da Brexit lá no Vale do Silício, brasileiros, tem 20 e poucos anos, são a segunda startup unicórnio. Então é exceção, né? Sim, mas para cada 100 é meio, né? Deixa eu te Ou fazer mais, uma pergunta, Paulo. Eu vi que você falou
me chamou a atenção. Você falou, hoje você olha no aro da bicicleta lá, tem o C. Luizo que a gente conseguiu e tal. Depois você falou, esse combustível até hoje tá lá, a gente foi um dos pioneiros e tal. E eu vejo nisso meio que um legado assim, né, cara? Você é novo e você já tem um legado e tal. Você sempre pensou nisso? Não, quero deixar um legado, eu quero deixar minhas marcas, assim. Ou você acha que foi uma consequência de você querer acertar, sei lá? Quando você era novo, você pensava, não, quero deixar Olha, um boa legado. pergunta, estou refletindo aqui. Nunca tinha pensado nisso, mas acho que as coisas foram acontecendo. Uhum. Acho que nunca tive, assim, um negócio, nossa, vou ser o cara. Acho que eu me considero alguém ambicioso, assim, com metas. Sempre coloco metas que eu vejo que são muito maiores do que eu consigo. Nem sempre dá certo, a maioria das vezes dá errado. Mas eu acho que tem muito daquilo de te desafiar, né? Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de coisas que me desafiam, assim. Sim. Fala, cara, Legal. eu jamais conseguiria fazer isso, assim, mas vou tentar fazer. Então acho que não muito pelo legado, mas pelo gostinho do desafio, assim. Acho que é uma coisa que sempre me impulsionou. Ótimo. Paulo, agora, nesse segundo ponto, eu só queria ouvir um pouco mais sobre a sua trajetória eclesiástica. Você falou que se converteu na adolescência, teve sua experiência com seu encontro com Deus, e eu quero saber um pouco mais sobre esse desenvolvimento dentro da igreja, e depois você foi fazer seminário para entender. Hoje, quero saber se hoje você serve em alguma área específica dentro da igreja. Conta aí como é a tua história eclesiástica. Bom, eu cresci na igreja metodista, lá em Lins, no interior de São Paulo. legal. Aonde? Em Lins. Não acredito. Sério. Você é de Lins também? Minha esposa. Sua esposa? Deve conhecer as famílias lá. Depois lá o sobrenome, Conheço, deve estar tudo conheço. conhecido. E aí, meus pais deram uma... Frio lá, né? Lugar Não, frio. ixi. Olha, sabe que eu volto pra lá e eu não consigo respirar. Rapaz. E eu fico pensando, cara, como que eu vivi 17 anos nessa cidade? Eu não consigo, sabe, dá até uma... Meu sogro ainda mora lá, né? É. E às vezes eu tô chegando lá, que você começa a descer um buraco pra chegar em Lins, né? Parece que vai acabando o ar, assim. Eu chamo de pequena metrópole em ascensão. Mas é uma cidade boa. E aí, ia na igreja lá. E aí, depois que eu mudei pra Londrina, comecei na presbiteriana. Mas eu não tinha nenhum amigo cristão na época de faculdade. Então na verdade, eu considero que eu fui na metodista, me converti na Assembleia de Deus, só pra você ver. E aí depois eu fui pra presbiteriana na época de Londrina. E fui me envolver mesmo com a igreja. Quer dizer, quando eu me converti, eu tocava guitarra, né? Na Assembleia de Deus. Por isso que é gente boa, tá vendo? Música aí. Gente Né? boa. E toco guitarra hoje também Legal, cara. no grupo de louvor da igreja lá. Eu sou presbiteriano, né? Sou presbiteriano de Pinheiros. Que legal. E nessa época, na época de Londrina, tive um envolvimento muito frio assim com a igreja. Então não tinha nenhuma amiga, não andava com ninguém. E acabei afastando um pouco assim da assiduidade. Nessa idade isso é meio pesado. Época de faculdade é punk. E aí depois eu mudei pra Curitiba e voltei pra igreja metodista. Legal. Eu visitei várias igrejas, Deus falou assim, ó, fica aqui, porque tem uma coisa aqui. Eu falei, mas como assim? Não quero mais a igreja metodista. Não, mas fica lá. Calma. Mas foi, cara, um tempo muito, muito abençoador, assim. E foi um tempo que eu cresci espiritualmente. Que legal. Cara, eu gosto disso, cara. O fato da sua clareza de, cara, Deus falou comigo, assim. Você talvez já tinha uma cabeça mais presbiteriana, mas, cara, Deus falou, fica aqui e você vê isso como te fez crescer, sabe? E não é uma militância de, olha, meus dogmas. Assim, tive pouquíssimas vezes na vida a experiência de entender Deus diretamente falando comigo, assim. Acho que isso acontece. Sim. Mas acho que Deus fala de várias formas, né? Sim. Deus fala num versículo que você fala, caramba, isso faz sentido pro meu momento e eu tava orando sobre isso, essa é a resposta. Testifica por dentro, assim. Testifica, sente muita paz, né? Eu derrubei tudo a água aqui. Tranquilo. Então acho que tem várias formas, né? Mas eu senti fortemente que era pra eu ficar ali. Que legal, cara. Então eu senti Deus falando comigo mesmo Muito bom. nessa direção. E foi um período onde algumas pessoas investiram na minha vida, assim, espiritualmente. E tive mentores que me ajudaram muito. Que legal. E aí comecei a entender coisas que eu não entendia, assim. E quando eu mudei para São Paulo depois, fui fazer um curso na presbiteriana, que é o Perspectivas. E aí visitei a igreja e eu vinha de tanto a metodista como a Assembleia de Deus são mais avivadas, assim, pelo menos que eu frequentei.
E aí eu cheguei no culto da presbiteriana e falei, caramba, velho, nunca mais vou vir aqui nesse culto. As pessoas não batem palma, muito frio, muito gelado, né? E aí eu fui entendendo que a fé, ela é muito mais do que você experimentar. Do que você, eu quero ir na igreja pra sentir o Espírito Santo, né? Muita gente vai na igreja fazer. Mas não, o culto é onde você adora a Deus. Sim. E a Você fé, presta e a culto. fé ela não é só emoção. Eu entendi, comecei a entender que a fé é muito mais razão do que emoção. A emoção acontece algumas vezes, né? Mas ela passa, né? Mas ela Você vai passa, né? precisar Se você não tiver fortalecido, fundamentado Firme na razão. fundamento. E aí comecei a entender isso, né? Um pastor coreano me falou isso e eu acabei ficando na presbiteriana porque eu fui influenciado pelo ensino deles, né? Que legal. que Cara, legal. faz sentido isso e tal. E aí fiquei lá. Tô até lá hoje. Que legal, Até hoje tô cara. lá. Então acho que foi essa caminhada aí. E aí, nos últimos anos, não fiz nada na igreja, assim, Aham. por conta da correria Sim. da Bluefield, que quem está começando a empreender nos primeiros anos é muito difícil você conciliar. Punk. E você tem que saber que o seu ministério é o seu trabalho. Deus tá te chamando para aquilo, né? Que Deus chamando para aquilo, então você não pode se sentir mal. Poxa, não tô Cara, tocando guitarra na igreja, não muito tô legal. liderando uma célula, não tô fazendo nada. Cara, o seu ministério é aquele ali. Então Deus chamou as pessoas para ficarem dentro da igreja e Deus chamou as pessoas para ficarem fora da igreja. Claro que essas duas pessoas têm que A gente conversa sobre conviver isso. em comunidade e se fortalecer. O chamado não é você pregar no púlpito lá, né? O chamado é você Não fazer o que ele te chamou somente- para fazer. Exatamente. Então, se eu for escolher hoje, eu continuo no grupo de louvor ou na Bluefields. Eu entendo que o meu ministério é na Bluefields. Sim, muito E bom. eu faço para ajudar ali Sim, e tal. que E legal, eu gosto cara. também. Então, eu tô falando isso porque eu conheci muitos empreendedores que se sentiam mal. Porque, cara, eu não tô fazendo nada na igreja, não tô fazendo nada... Essa frase quer dizer sempre, eu não tô fazendo nada para Deus. Sim, muito bom você falar disso. Entendeu? Muito legal. Então, não pensa isso, fica tranquilo. Porque você tá fazendo o que Deus chamou para fazer. Claro que você tem que cumprir suas obrigações e é um privilégio estar em comunidade, estar na igreja. Acho que falar de desigrejado assim é heresia, né? Não existe Total, isso. total. Você tem que pertencer a uma comunidade, Exato. mas não precisa se sentir mal. Na hora certa você vai organizar as coisas aqui e vai conseguir se dedicar mais tempo também para ajudar, Cara, como voluntário, né? Eu li um livro que o cara fala exatamente isso. Nós, ao invés de cobrar os missionários que estão empreendendo nos negócios, nós deveríamos incentivá-los. Cara, você está na primeira fase da tua empresa, vai lá, trabalha mesmo, faz esse negócio dar certo. É Deus que está colocando. E a gente tinha que estar, de fato, esse 1%, né? Tinha que ter, equipando ali, né? Ajudando. Equipando 99%. Se todo mundo pregar e tocar guitarra, quem vai fazer as outras coisas? Exatamente. Verdade. Cara, bom, deixa eu ver se dá pra gente encerrar. Tipo, essa parte, né? Aí a gente Bom. vai partir pros... Só ver se na... Cara, eu só queria se tem fazer alguma coisa. Só a segunda pergunta dessa parte, a gente já parte pro encerramento. Tá. Que é eu o- acho que ele falou bastante disso, né? Do que a gente queria conversar, do Kingdom Business e tal. Eu só queria perguntar sobre o papel, né, como você vê o papel do empresário, do empreendedor cristão, tanto para o mundo quanto para a igreja. A gente já falou bastante disso, mas de um ponto de vista assim, como esse cara tem que se enxergar para a igreja, né? Eu acho que é até a continuidade daquilo que a gente está falando agora, né? Então, como que a gente faz aqui? A gente faz a pergunta de novo? Vai lá. Faz de novo. Faz de novo. Tá. Então, Paulo, eu queria ouvir de você qual é a sua percepção, qual deve ser o papel do empresário para a igreja local e para o mundo, o empresário cristão. O que ele deve representar, tanto para o mundo quanto para a igreja local? É uma pergunta bem complexa, é bem difícil de responder. Mas a gente acredita no Kingdom Business, né? No negócio do reino, né? Sim. Pra gente, Kingdom Business é uma empresa que gera impacto positivo para a sociedade, Sim. que é gerida por um líder espiritualmente preparado, que usa o que ele tem à disposição, né? Seu tempo, talentos e dinheiro, Que legal. para satisfazer as necessidades físicas e espirituais das pessoas. Então esse é o conceito teórico de Kingdom Business. A gente vai Muito bom. explodindo cada parte dessa durante a aceleração na Bluefields lá e os programas que a gente tem. Então ele envolve você ter uma liderança boa, saudável, você ter check-ups espirituais também, né? Porque a gente mede peso, altura, pressão sanguínea, e como que a gente mede nossa vida espiritual? Sim. Como saber que o meu negócio está aumentando meu amor por Deus, aumentando o amor pelas pessoas? Uau. Porque se isso não está acontecendo ao longo do tempo, você tem que largar esse negócio. Tá te afastando e não te aproximando, né? E aí tem que parte de mordomia, de gestão, de cultura.
né? Uma empresa ela tem que ter uma cultura que estimula as pessoas, ela não pode ter uma cultura agressiva. Legal. Tem muitas empresas por aí, por exemplo, que têm culturas meritocráticas, né? Que acaba gerando uma competição absurda entre os próprios Opressão pra funcionários. caramba, O cara esconde a chavinha da gaveta dele, porque senão o cara, né? Vai roubar os leads dele lá. Vai roubar os leads, vai roubar as coisas dele. Então tem que saber criar essa cultura e gerenciar essa cultura de forma saudável. A parte de gestão financeira tem que dar o exemplo. A gente não pode tolerar a questão de corrupção. Sim. Então tem vários princípios que têm que ser princípios práticos, né? Então a gente estimula os empreendedores a trabalharem nesse plano mais prático. Tem que ter comunhão com a igreja, né? Você perguntou também. Eu acho que dar o exemplo. Sim. Né? Eu acredito muito em conduta ética, em conduta com excelência. Sim. Acho que tudo que a gente fazer tem que fazer com excelência. Talvez não seja a melhor empresa do mundo. Talvez nunca sejamos, sei lá, a melhor empresa para se trabalhar no Brasil. Mas temos que buscar isso. Legal. Você tem que pelo menos querer, né? Tem que querer isso. Isso tem que estar nos seus alvos core, assim. Que legal. Né? Acho que é mais do que o parte de lucratividade, assim, sabe? Pelo menos eu entendo pessoalmente. Então, acho que são coisas relevantes. Eu acho que um empreendedor, ele tem uma esfera de influência muito forte. Então, ele precisa usar essa esfera de influência, que é um ativo que ele tem, é um talento, uma oportunidade que ele tem também, para influenciar pessoas, para encorajar pessoas. Quando você empreende, você ganha ouvidos de outros empreendedores. Verdade. Então, você tem uma voz ali, né? Você tem uma voz, né, de relevância. Então, acho que tem que te pedir muita sabedoria para como usar isso. Né? Às vezes vai ser com uma coisa mais exposta, relacionada à fé, outras vezes vai ser com uma coisa mais implícita. Legal. E eu acho que dentro da empresa também ter cultura de cuidar de gente, né? Acho que isso é muito importante. Então, lá na Blueford a gente tem um canal no Slack que a gente usa algumas ferramentas lá para gestão. E um canal que é Pray, né? Que legal. Então as pessoas podem deixar seus pedidos de oração ali, todo mundo ora pela pessoa. Tá passando uma dificuldade da família, a gente ora pela pessoa. A pessoa quer compartilhar um devocional que ela fez lá, compartilha. Que legal. Então acho que dá essa liberdade para as pessoas se expressarem também. E não confundir a liderança. Assim, claro que o empreendedor ele acaba sendo um líder espiritual ali das pessoas, mas não substituir, a empresa não querer substituir o que a igreja faz. Muito bom. Né, o que o pastor faz, o que o discipulado da igreja faz. Verdade. Então não pode. Tem uma linha aí, tênue. Então tem que saber identificar a sabedoria para né, fazer as duas coisas. Ótimo. Muito bom. Mas não é uma coisa legal. tão simples de. Deixa fazer. uma dúvida que me surgiu aqui. Você falando sobre, pelo que eu entendi, você está falando muito sobre os princípios da Bluefield, né? As coisas que vocês creem, os cores ali, como você disse. Mas você falou que vocês impulsionam empresas que não são cristãs também, assim, né? E eles entram nesse bolo também, né? Entra, todo mundo junto ali. Que legal, cara. Você também fala dessas mesmas coisas para um cara que não sabe nem o que é igreja ainda. É isso aí. E pra gente tudo bem. Legal, pra eles também tudo bacana. bem, então. E outra, tudo bem. Acho Então, que tá uma tudo hora bem. ele começa a ver, acho que dele olhar para vocês, pro resultado das pessoas, ele começa a considerar aquilo, né? Pô, deve ter alguma coisa que faz sentido aí. Com esses testemunhos também que você falou, cara, de cara voltando, casamento reconciliando, isso é sensacional. Paulo, a gente tem muita curiosidade de saber sobre a rotina, essa rotina maluca do cara que vai pro ensaio do louvor tocar guitarra e tem uma aceleradora. Já deu pra ver que ele é negócio. pleno até umas horas aqui, planeja... Eu quero saber, como é a tua rotina, cara? Tu planeja no domingo, você acorda de manhã, toma o Bulletproof Coffee. Banho gelado. Faz o desafio das 5 da manhã. Tem pra ele. Banho gelado. 5... Olha, eu odeio rotina. Legal. Então eu não tenho uma rotina clara, nem de devocional. Já tentei várias vezes, porque eu ouço alguns pastores que falam, importante, primeira coisa do dia, se fazer. Sim. Cara, eu não consigo ter essa disciplina. Falando aí, confesso aí, não consigo ter disciplina. Então, mas eu faço questão de ter todo dia. Então, seja na hora do almoço, seja antes de dormir, ou seja de manhã. Então, assim, eu faço as coisas meio que
eu tenho esses skills, talvez, de estratégia e planejamento, Aham. mas na rotina isso pra mim não funciona. Aham. Eu não sou uma pessoa metódica. É a assim, de- minha bagunça organizada, né? Mais ou menos isso, no meio do caos, né? Eu não posso viver sem Google Agenda, Google Calendar. Se não tiver no meu calendário, eu não vou, eu esqueço. Aham. Legal. Então, eu ainda não tenho uma memória, né, tão desenvolvida. Não, eu fico Ainda bem feliz que a em gente ouvir mandou um isso. invite Fico pra... feliz. Se não tivesse mandado invite, eu não ia vir. Você, Paulo, onde você tá? Eu falei, cara, não tá na minha agenda. Porque toda noite anterior, né, eu confiro, ou no dia de manhã, cara, eu tenho que fazer isso aqui hoje. E eu coloco até as atividades mais importantes, eu bloqueio a minha agenda também pra eu poder ter um tempo específico pra fazer aquilo. Uhum. O Todoist também eu uso, as Aham. principais entregas que eu tenho que eu vou concluindo. Acho que aquilo, pra mim, é quase que um jogo. Sim. Então eu vou eliminando coisas da frente. Assim. E o legal é que vai dando pontos, né? Dando pontos. É verdade. E o Evernote também eu organizo todas as anotações do Evernote em blocos, né, em Aham. categorias. São as 3 ferramentas principais que eu uso para me Que organizar. legal. Aham. Trabalhando com qualidade, eu precisei entender muito de processo, de organização e de método. Então eu ganhei essa questão na vida profissional. Mas na vida profissional, na vida pessoal, eu sou oposto. Assim. Mas eu tento ajudar minha esposa também a lavar louça, Legal. fechar a casa, fechar a janela. Faz Tem parte, filho faz já? parte. Apago a luz. Não, ainda não. Ainda A não. gente tem 6, 7 meses de casado, então... Sério, cara? comecinho. Pô, parabéns, Valeu. parabéns. Depois que você casa, você descobre que não tem mais um não gosto de fazer isso. Não tem. Pior que louça, eu adoro lavar louça, cara. Sério? Gosto de lavar Eu louça. odiava lavar louça. É. Até eu casar, às vezes, aí eu olho assim, eu me pego lavando louça assim. Tá bom, vai, tudo certo. legal. Coisas sobrenaturais que Deus faz. Olha Deus trabalhando aqueles caras, né? Mas assim, é punk. Eu trabalho cerca de mais de 12 horas por dia, com certeza. Uhum. Acredito muito no trabalho duro. Eu Legal. acho que você tem que saber separar tempo pra tudo, pra sua família e tudo mais, tempo de lazer. Mas a vida do empreendedor, infelizmente, é assim mesmo. Então, você trabalha demais, Sim, vai trabalhar é muito. pauleira. E você tem que se sentir bem fazendo isso e no meio. O lado bom é que você tem muita liberdade. Sim. Se eu quiser acordar 10 horas da manhã no dia, eu acordo 10 horas da manhã no dia. Sim. Se eu quiser ficar quarta-feira o dia inteiro sem fazer nada, eu fico quarta-feira o dia inteiro sem fazer nada. Exato. Então é só planejar Aham. fazer isso. Mas acho que é uma vida bem difícil. É um estilo de vida, né? Empreender é um Sim. estilo de vida. Verdade. Você tem que se adequar. Não adianta você falar, ó, vou empreender das 8 às 6. Não vai acontecer. Não tem como. né? Legal. E fala um pouquinho pra gente quais são suas fontes de notícias, assim, o que você gosta de ler, o que te chama a atenção, o que você acha que, ó, tipo, não, se o cara que é empreendedor, isso aqui ele tem que ler. Olha, eu leio muitos livros, né? Notícias online, assim, eu leio pouco. Uhum. Acho que você está a par dos principais pontos, né? Do empreendedorismo, da inovação. Então tem que ler livros que são Legal. reconhecidos nisso. Eu gosto muito de The Economist Legal. e de CNN e de formações de startup, né? Então Startup, tem o TechCrunch, tem Legal. outros portais que eu leio às vezes. E podcast, né? Eu adoro podcast. Eu ouço muito o EmpreendaCast, inclusive a Bluefus é um dos legal, patrocinadores lá cara. no EmpreendaCast. Eles fazem um trabalho muito legal. Então, incentivo vocês também a continuarem aí. Opa, obrigado, obrigado. cara. Acho que é um tema super relevante, um propósito muito, muito bonito. Muito bom Possa ouvir isso de inspirar você. cada vez mais pessoas aí. Pô, Acho que amém. Muito bom. precisamos de um direcionamento desse aí Amém, cara. pro Brasil. Essa é a ideia. E entrevistar você aqui é de fato uma honra. Que você Eu que já tô. está levantando essa bandeira há mais tempo do que a gente. e Inclusive, nos uma inspira. curiosidade aí, porque tudo que a gente procura de Kingdom Business no Brasil aparece a sua cara. Né? Nossa. E- Preciso mandar apagar isso. Não, cara, e é algo que chamou a nossa atenção. Mesmo porque quando a gente começou a conversar sobre o Empreendendo no Reino, essa ideia partiu mais do Dedé. E a gente tenta orar e conversar, tal, descobrir qual que é a veia, né? Esse foi um termo que foi surgindo ao longo do caminho, né? O Kingdom Business. Porque a gente quer trazer, quando você falou disso, a gente achou legal, pessoas que falam, não, o meu chamado, cara, é Kingdom Business. O meu chamado é trabalhar, não é pregar na igreja. Deus me chamou para trabalhar e levantar capital e ensinar as pessoas que isso também é um chamado, sabe assim? Que o pessoal tem muito esse misticismo, né? De achar que, não, Deus me chamou. O Deus me chamou é você pregar, sabe isso? E não é, né, cara?
Isso passa também pela habilidade dos pastores das igrejas, né? Uhum. Quando eu tenho um jovem, uma mulher, um homem falando que Deus está chamando, não, vai fazer o seminário. É. E às vezes não tem que fazer o seminário, tem que descobrir o que tem por trás ali, para fazer o quê, né? Exatamente. Então acho que... Cara, muito bom. Só pra gente encerrar, que livro você tá lendo? Talvez de cunho mais religioso, sei lá, um livro evangélico e algum livro mais técnico ou sobre empreendedorismo? Olha, eu acabei de ler um livro agora, que foi base do metodologia do nosso planejamento estratégico na Bluefields, que é Chestnut Checkers. Que infelizmente só tem em inglês, mas ele é do vice-presidente da Chick-fil-A, que é o maior kingdom business do mundo. Uau! É uma rede de fast food de frango nos Estados Unidos e sim, bate, esses caras que bate dão com o folga, McDonald's lá e tal. Esses caras que dão folga de domingo de manhã pra galera ir pra igreja, Isso, não é? isso aí. Eu já li legal. isso, verdade. Acho que eles abriram na história uma vez só por causa de uma crise humanitária lá e quebraram abriram exceção, né? Mas são princípios bem fortes que eles têm lá, é bem legal. Que legal. E a gente pegou como que eles estruturaram a estratégia da Chick-fil-A e a gente adaptou para nossa realidade como que a gente poderia também replicar esse método. Uau. Então, nosso planejamento dos 3 anos foi baseado nesse livro. Uau, que legal. E a gente publicou um vídeo no canal da Bluefields no YouTube sobre esse livro. Então, quem quiser o resumo dele, tem lá. Não, legal. A gente bacana. vai deixar aí na descrição aí no E podcast. a parte mais técnica, assim, a parte mais assim, religiosa, eu tô lendo muita coisa sobre design inteligente. Que são, não sei se já ouviram falar, Sim. mas são cientistas que... Você gosta desse tema de apologética, cara? Eu gosto, cara, adoro. Eu ouço vários debates de apologética no YouTube, assim, fico o dia inteiro bobear. Porque são perguntas que a gente se depara no dia a dia. Sim, total, né? total. Então a gente tem que estar preparado para responder e é interessante, porque todos os debates que eu vi, eu não vi um cristão perder um debate para um ateu. Verdade. Quanto à existência de Deus. É impressionante. Não sei se eu estou viesado, mas são pontos muito fortes, muito bem fundamentados. Então, o design inteligente são cientistas que fazem análise, né, avaliações científicas e inferem que não é possível algo ter sido feito do nada. O nada criou alguma coisa. Sim. Né? Então, eles inferem que existe um designer por trás, uma inteligência por trás de tudo, da criação. Sim. Né? Eu li, falando sobre isso, eu li o Tassius Licurgo, que é um desses caras, ele tem um canal que chama Defesa da Fé, e ele é exatamente esse tipo de cara. Apologeta, e ele falando que hoje as universidades, até biológicas e tal, estão inserindo temas de o criacionismo científico. Tipo assim, beleza, a gente não acredita em Deus, mas alguém colocou o homem aqui. Sabe assim? Não vamos dar o braço a torcer, mas alguém colocou o homem aqui. Eu acho esses temas bem interessantes. Ótimo. Cara, prazer receber você aqui. Muito obrigado. Que papo bacana. Se deixasse, a gente ficava aqui o resto da tarde. É realmente muito inspirador ouvir suas histórias e eu quero que você deixe algum recado para quem está pensando, não começou ainda a rodar nenhum MVP, o cara está pensando, eu quero empreender, eu tenho uma ideia e eu acho que Deus está me chamando para isso. Desafiador, hein? Você falou que gostava de desafios, a gente te ajuda. Desafiador porque eu fui almoçar com o pessoal que a gente fez mestrado juntos, lá no Mackenzie. A gente foi em 4 pessoas lá. E aí são todos pessoas que trabalham em grandes empresas, assim. E eles perguntaram, ei, Paulo, você empreenderia de novo? Você empreenderia uma segunda vez, né? Cara, eu comecei a chorar quando eles perguntaram. Eu me surpreendi de eu ter começado a chorar, né? Coisa tão simples, né? Aí, cara, com lágrimas, assim, eu falei, cara, eu acho que não. Porque é muito difícil. É muito difícil. Você passa muito perrengue. Mas não sei se eu empreenderia por mim mesmo, assim. Quando as pessoas olham o que eu passei, as oportunidades que eu deixei de aproveitar para empreender, para começar uma aceleradora aqui no Brasil, uma das coisas mais difíceis que você vai fazer, elas me acham resiliente. Nossa, você é resiliente. Eu falo, cara, eu não sou resiliente, velho. É graça de Deus mesmo. Então, assim, não importa o que Deus está te chamando para fazer, faça isso e confia nele. Porque a fidelidade dele é muito maior do que a nossa fidelidade. A gente não é fiel com Deus como ele é fiel com a gente. Isso é fortíssimo. Então, independente do resultado, se vai dar certo financeiramente, se não vai... cara, Deus está te chamando para fazer isso, então pega e faça. E confia nele, assim, dependa 100% nele.
Cara, eu fiz reserva financeira pra 1 ano e meio, em 8 meses acabou tudo. Fiquei sem dinheiro pra almoçar. Aham. Aconteceram coisas desse naipe, assim, mas, tipo, em nenhum momento Deus foi infiel, assim. Deus foi fiel em todos os momentos. Nos Muito bom. piores momentos, quando a gente quebrou a equipe, quebramos o pau lá, brigamos, enfim, aconteceu um monte de coisa. E mesmo assim, cara, Deus estava lá, assim. Então, acho que essa fidelidade de Deus é algo impressionante. Isso persegue a gente. Assim, fidelidade. Muito bom, meu Deus. O amor de Deus é tão grande que ele persegue a gente, mesmo a gente não merecendo nada. Assim. Então, se a gente tiver isso em mente, as coisas vão ser mais fáceis. Psicologicamente falando também e emocionalmente falando. Sim. Então, acho que é mais questão de coragem do que de resiliência, assim. Uau, Né? muito Então tem que ter muita coragem e confiar em Deus 100%. Maravilha. Cara, excelente. Muito obrigado. Eu sei que a gente é meio fanboy aqui, mas a gente ficou feliz demais de ter você. Legal. E, bom, a gente vai deixar aí os links da Bluefield, do canal, da galera. Muito obrigado por estarem com a gente em mais um episódio aqui. E escrevam pra gente, se vocês tiverem algo a compartilhar, alguma história a compartilhar, assim como o Paulo. A gente quer saber também de vocês qual é a sua história. Valeu, galera! Valeu, gente.